você a tomar assento na presença de Deus. Glória a Jesus. Hoje é um culto muito especial, irmãos. Uma noite especial, nós estamos felizes. Eu creio que Deus vai nos abençoar muito nessa noite. Estou com uma expectativa tremenda por aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, nesse culto, nessa noite. Que Deus também possa abençoar você que nos assiste pela internet. Que o Senhor entre na sua casa, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te alcance, em nome de Jesus. Convido a amada igreja a abrir a Bíblia juntamente comigo, no Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1. Os irmãos encontraram? Eu quero ir lendo e fazendo um comentário junto com essa leitura, para que depois nós possamos iniciar a nossa palavra dessa noite. Então, como introdução, gostaria de ler e quero pedir que os irmãos prestem muita atenção no que Deus tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, nem deles não se ouve nenhum som. Aqui diz a palavra do Senhor que nós ouvimos a própria natureza glorificando ao Senhor. Nós ouvimos um dia proclamando ao outro dia, uma noite anunciando a outra noite sabedoria, uma sabedoria do Senhor manifestada na natureza, sem palavras, sem fala, mas que ouve-se e se reconhece claramente a sua linguagem pelas coisas que foram criadas. Versículo 4 continua o texto dizendo: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade do céu e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Deus fez nascer o sol e cair a chuva sobre bons e maus. O sol se levanta todos os dias, e a fidelidade do Senhor é vista em todas as manhãs. E o Senhor nos abençoa todos os dias, porque o Senhor é bom, e o Senhor criou todas as coisas. E o versículo 7 continua dizendo: a lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor que se manifestou para nós no Novo Testamento é o próprio Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne. E essa palavra, essa manifestação de Jesus aos homens dá sabedoria aos simples. Está escrito que o Senhor revelou a sua glória para os pobres de espírito, para os simples de coração e espírito. E o texto continua dizendo no versículo 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A palavra do Senhor traz deleite, a palavra do Senhor traz edificação, a palavra do Senhor traz iluminação para as nossas vidas, para o nosso entendimento, sabedoria, revelação, conhecimento. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a sua palavra. E essa palavra se fez gente. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. E essa palavra, esse Jesus, ele é o tesouro mais precioso. A Bíblia diz que um homem, quando encontrou um tesouro escondido num terreno, e assim Jesus fala, anunciando o reino dos céus, ele vendeu tudo o que tinha, porque reconheceu o valor daquele tesouro. Da mesma maneira, um homem que negociava pérolas, quando ele encontrou a pérola de grande valor, ele disse: isso aqui vale mais do que tudo. Por isso diz a palavra do Senhor, que esse conhecimento que vem do Senhor, da lei do Senhor, do testemunho do Senhor, do conselho do Senhor, ele é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro puro, depurado. Porque as coisas dessa vida, o dinheiro desta vida, muitas vezes ele serve para que nós possamos adquirir a soberba da vida. O homem aqui no mundo, ele é determinado o valor pelo que ele tem, pela marca da roupa, pelo relógio, pelo veículo que anda, pela casa e o bairro onde mora. Isso é a soberba da vida. E nós podemos ver a soberba da vida pelos meios de comunicação, por essas redes sociais, WhatsApp, Facebook, e a gente percebe que ali existe só soberba da vida, concupiscência dos olhos e concupiscência da carne. Mas a palavra do Senhor diz que tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E nós percebemos que ali é sensualidade e soberba da vida, sensualidade e soberba da vida. Mas graças a Deus, porque o Senhor nos livrou, irmãos, do estilo de vida mundano e desta soberba da vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então nós percebemos algo que tem muito mais valor. E o versículo 11 continua dizendo assim: além disso, por eles, pela palavra do Senhor, pelo testemunho do Senhor, além disso, por eles, se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Essa palavra admoestação, ela significa aconselhar alguém no caminho certo, corrigir alguém com amor e carinho para que ele vá para um caminho certo. E aqui o texto está dizendo, além disso, por ela se admoesta o teu servo. Ou seja, eu através da palavra admoesto a mim mesmo, eu endireito o meu próprio caminhar, eu ilumino a minha própria vida, buscando do Espírito e buscando na palavra do Senhor. Em os guardar, diz aqui, a grande recompensa. Grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos enxergar os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados. Às vezes nós estamos errando e pensando que somos justos, especialmente no que diz respeito aos destemperos emocionais das nossas vidas, porque pecados grosseiros nós conseguimos admitir e reconhecer, mas quando é algum destempero, quando é algo em nossas vidas que está produzindo desgaste, que está produzindo alguma situação na vida, no local onde moramos, e aquilo não está produzindo vida e saúde, muitas vezes nós não conseguimos reconhecer e precisamos que o Senhor nos revele. E o texto continua dizendo assim: absolve-me das que me são ocultas, também da soberba, aquilo que nós falamos, da soberba, irmãos. O Salomão falou em Provérbios, aliás, em Provérbios não, em Cântico dos Cânticos, não, Cantares de Salomão, Eclesiastes. Ele falou em Eclesiastes, que debaixo do sol não há nada novo, que aqui tudo é vaidade. Vaidade, vaidade, vaidade a correr atrás do vento e aflição de espírito, por causa da soberba da vida, irmãos. Então ele está orando aqui porque a soberba da vida compete muito, milita muito contra as coisas de Deus, contra as coisas espirituais, contra o testemunho do Senhor. E então ele ora dizendo assim: também me livre da soberba da vida, guarde o teu servo, que ela não me domine. Que a soberba da vida não te domine, irmão. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha
e Redentor meu. Que você possa pedir isso de todo o teu coração nessa noite. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Porque quando o homem pecou, quando aconteceu a queda, o pensamento e as palavras do homem foram corrompidas. E isso é o que destrói e atrapalha, mina, solapa a nossa vida e aquilo que é o propósito de Deus para nós. E esse texto que nós lemos, ele se inicia falando do propósito de Deus para nós. Porque o propósito de Deus para nós é vivermos para a sua glória. Aqui na igreja todos nós conhecemos o propósito eterno de Deus revelado nas Escrituras, que é sermos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória do Pai. E nessa noite eu quero dar ênfase sobre esse ponto do propósito, a glória do Pai. Esse é o propósito para as nossas vidas, irmãos, que nós venhamos viver para a glória do Pai. A importância de louvar a Deus, a importância de louvá-lo, de bendizê-lo na beleza da sua santidade. Louvá-lo, glorificá-lo, adorá-lo, louvá-lo com as nossas vidas. Louve ao Senhor com a tua vida, que a tua vida louve ao Senhor. Uma das grandes verdades que se pode aprender na Bíblia Sagrada é que toda a criação foi feita com a finalidade de glorificar a Deus. Esse é o propósito. E para que possamos esclarecer este propósito, é preciso compreender o que é a glória de Deus. E a glória de Deus, ela é um tanto quanto difícil de ser conceituada. Mas nós podemos conceituar a glória de Deus quando olhamos para Jesus. Diga para o irmão aí do seu lado, quando você olha para Jesus, você conceitua a glória de Deus. Graças a Deus por isso, amém, irmãos? Rick Warren, certa vez afirmou que a glória de Deus é a essência de sua natureza, o peso de sua importância, o brilho de seu esplendor, a demonstração do seu poder, o ambiente da sua presença e a expressão de sua bondade e de todas as suas outras qualidades intrínsecas e eternas. De fato, irmãos, é muito difícil conceituar, porque Ele é tudo, Ele é o Criador, mas Jesus Cristo é a expressão exata do seu ser. Então não existe melhor revelação do Pai do que quando nós olhamos para o Filho. De fato, irmãos, no Salmo 69, versículo 34 está escrito: louvem-no, louve a Deus, os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move, todo o universo, os céus, as estrelas, as plantas, os animais, as flores, os rios, os mares, os desertos, as montanhas, os vales, tudo louva e glorifica a Deus. Contudo, ainda que nós possamos contemplar a beleza do Senhor, ainda que nós possamos ver a sua glória, na complexidade do mundo que Ele criou, e na funcionalidade de toda a natureza, que revelam que existe um arquiteto, que existe um Criador, no entanto, existe o ápice da criação, a obra-prima por meio da qual o Senhor decidiu manifestar o seu inestimável valor, é o ser humano. E é por isso, irmãos, que o salmista também declara: louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Salmo 67, versículo 3. Então aqui, irmãos, nós temos o primeiro ponto para considerarmos nesta noite. Deus criou toda a humanidade para a sua glória. Deus criou você para a sua glória. Isaías capítulo 43, versículo 6 e versículo 7 diz: direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra.
todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Você foi criado, você foi formado para a glória de Deus, para o propósito de Deus, e o Senhor está chamando você. Dos quatro cantos da terra, o Espírito Santo, a voz do Senhor chama os seus adoradores. Tudo o que o homem é, provém de Deus. Tudo o que você é, provém de Deus. Por isso que é tão natural, tão apropriado, tão justo, tão adequado, nós adorarmos a Deus por tudo que somos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que quando o homem foi projetado, quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança do Senhor, Deus os criou, macho e fêmea os criou. E é tão maravilhoso isso, irmãos, porque essa ideia básica de imagem é como algo que é colocado diante de um espelho e que reflete a imagem. Então nós fomos criados para refletir a glória de Deus neste mundo, nesta terra. Para explicar essa relação, um teólogo chamado Paul House, ele utiliza a ideia de personalidade reflexiva. Isto significa que as características que compõem uma pessoa, a sua capacidade, o seu raciocínio, a inteligência, a criatividade, a sensibilidade emocional, são projeções da perfeição divina. Tudo que o homem tem, portanto, provém de Deus. O ser humano não criou nada. Tudo lhe foi concedido pela graça de Deus. Dessa forma, tudo que ele tem e tudo que ele é, deve glorificar ao Senhor. A sua vida, meu irmão, minha irmã, por essa causa, deve glorificar ao Senhor. Sua família, os seus bens, o tempo, os estudos, a carreira, o ministério, tudo deve glorificar ao Senhor. Deus tem direito absoluto sobre o homem, pois foi Ele mesmo quem lhe deu a vida. E Deus não apenas nos deu a vida, mas Ele estabeleceu o propósito dessa vida. Existe um propósito pelo qual nós fomos criados. E nós costumamos sempre repetir aqui o propósito, porque o propósito deve dirigir a nossa existência. E o propósito eterno de Deus é que o Senhor quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória do Pai. Então você foi criado, estabelecido para o seu propósito. E é por isso que o homem tem o dever de glorificar a Deus. O caráter de Deus é justo, santo e amoroso. Logo, a vida que glorifica a Deus é aquela que reflete a santidade, a justiça e o amor de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ao estabelecer essa conexão entre o pecado e a ausência da glória de Deus na vida do homem, as Escrituras ensinam que a pecaminosidade é o caminho para o destino oposto ao propósito da criação, é a falência da alma. Porque o propósito de Deus é que nós venhamos glorificá-lo, nos parecendo com Ele, espelhando, refletindo, manifestando a sua glória. E a pecaminosidade humana nos leva para outro destino, nos afasta do Senhor, nosso Deus, nosso Criador. Por isso esse ensino de Romanos capítulo 3, versículo 23, está diretamente ligado com essa troca tola, essa troca, com perdão da palavra, irmãos, essa troca burra que o homem fez, essa troca perversa que o homem fez, que está descrita por Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 23, quando Paulo diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Ao invés de o homem buscar a glória de Deus, e adorar a Deus, e glorificar a Deus, e buscar se parecer com Deus,
o homem fez imagem humana de homem mortal e adorou o homem. O homem adorou o homem em lugar da criatura, em lugar do Senhor, do Criador. Adorou a criatura em lugar do Criador. E pior ainda, irmãos, muitas vezes adorando répteis, animais, bestas feras, como diz o texto sagrado aqui de Romanos. Isso é uma perversão do entendimento da mente humana. Quando o homem adora o homem em lugar do Criador, ele está buscando se satisfazer. Então ele inverteu. Ao invés de ele buscar a glória de Deus, ele busca a sua própria glória. Ele quer se locupletar, ele quer se satisfazer. E a Bíblia Sagrada é muito clara quando diz que aqueles que quiserem ganhar a sua vida nesse mundo, perdê-la-ão. Mas aqueles que escolherem perder a vida nesse mundo por amor de mim e do Evangelho, disse Jesus, achá-la-ão. Por isso, irmãos, que nessa busca, a mente e os pensamentos se corromperam ao ponto, diz o texto, esse texto de Romanos diz exatamente isso, ao ponto de inflamarem-se em sua sensualidade, no contrário à natureza, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza. Por que isso, irmãos? Porque quando se trata de adorar o homem, de o homem querer buscar a sua própria satisfação, vale tudo. Eu quero ser isso, é para a minha felicidade, é para a minha alegria, é para a minha satisfação, é para a minha realização. Então eu quero ser mulher, eu vou ser mulher. E eu vou namorar com mulher, mulher com mulher, homem com homem, diz o texto, no contrário à natureza. Por quê, irmãos? Porque ao invés de estarmos olhando para o Senhor, ao invés de estarmos adorando a Deus, o homem trocou a sua adoração e começou a adorar o próprio homem. Agora pense, irmão, sobre a sua vida. Porque quando nós olhamos para o propósito de Deus, nós vemos que em Deus o homem tinha tudo o que precisava para uma vida de plena satisfação. E assim, nesta busca, ele se corrompeu. Só que ele não consegue encontrar algo que complete, que preencha o seu vazio existencial. E agora pense, irmão, na sua vida, enquanto um ser criado para a glória de Deus, o que você tem sido diante do Criador do universo e das pessoas que lhe cercam? O que você tem feito para atingir o nobre privilégio de celebrar a glória de Deus? Nas palavras de John Piper, como eu posso ir trabalhar hoje? Como posso limpar a minha casa hoje? Como posso educar meus filhos hoje para a glória de Deus? Como posso comer pizza ou beber suco de laranja para a glória de Deus? Lembre-se, irmãos, não desperdice a sua vida. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer você coma ou beba, quer vocês comam ou bebam, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós precisamos, nos nossos dias, nos posicionarmos, porque se nós não nos posicionarmos, no dia de amanhã nós seremos posicionados por outras pessoas. Por isso você, meu irmão, minha irmã, como cristão, tem que se posicionar. Nós estamos vendo o que está acontecendo nos dias de hoje. Existem leis tramitando nas assembleias, buscando aprovação, que um homem pode casar com 2 mulheres? Pode. Que 2 mulheres podem casar com um homem? Pode. 2 homens podem casar com uma mulher? Pode. E inclusive, irmãos, isso é uma lei que está tramitando, o homem pode casar com a sua filha, cometendo o que a Bíblia Sagrada chama de incesto. Você não sabia? Irmãos, nós estamos muito desinformados. Mas estas coisas estão acontecendo nos nossos dias. Estão acontecendo nas escolas dos nossos filhos. Por isso nós, como cristãos, temos que abrir os nossos olhos
E esse texto, irmãos, ele fala justamente sobre isso, sobre nós nos posicionarmos, sobre nós vivermos para a glória de Deus e manifestarmos a glória do nosso Criador, os princípios e valores do reino de Deus aqui na terra. Eu vi uma entrevista coletiva com o Cristiano Ronaldo, fiquei admirado, porque ele se posicionou diante das câmeras, eles colocaram ali 2 garrafas de Coca-Cola, e ele se posicionou, ele podia ficar preocupado com o patrocínio, com bilhões de dólares e etc., mas ele pegou aquelas 2 garrafas de Coca-Cola e colocou lá do lado, fora das câmeras. Aí ele pegou uma garrafa de água e levantou, água. Ele se posicionou. Nós também precisamos nos posicionar, irmãos. Eu fiquei muito feliz agora que eu fui ali em Videira, porque a nossa lei, qual é a nossa lei? A nossa lei é o amor, porque Deus é amor e o Senhor é o caminho para nós. E o caminho é o amor é o único caminho. A lei é essa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu fui visitar uns irmãos ali em Videira, e um amigo deles estava ali juntamente conosco, e ele testemunhou que quando o filho dele era pequenininho, ele gostava muito de tomar vinho. E aí um dia o filho dele chegou com uma taça de suco de uva e disse assim, ó papai, também estou tomando o meu vinho. Com uma alegria o menininho. E aquilo constrangeu o coração dele. A partir daquele momento ele fez um propósito com Deus, nunca mais vou beber vinho. Porque ele visualizou no futuro o filho dele dizendo que autoridade o pai tem para falar para mim qualquer coisa. Então ele parou de beber vinho, e quando o filho pegou mais uma idade, ele fez um acordo com o filho, dizendo assim, filho, tudo que você vê o papai beber, você também pode beber. E ele fez esse acordo com o filho. E um dia eles foram numa celebração, e os garçons estavam servindo espumante para fazer um brinde. E na hora do brinde, ele se apressou, viu uma garrafa de água com gás, e encheu a taça com água com gás. O garçom veio para servir espumante, não, já me serviram, obrigado. E na hora do brinde, ele brindou com água com gás, e o filho dele visualizou aquilo do outro lado da sala. No final do brinde, o filho dele correu até ele e disse, posso beber? E ele disse assim, pode, filho. E deu para a criança, porque ele tinha feito um acordo. Tudo que eu beber, você está autorizado para beber. E quando o filho tomou, mas é água, pai. Sim, meu filho, é água. Porque essa é a lei que guia as nossas vidas, irmãos. A lei do amor. Porque você não sabe, essa pessoa, essa pequena pessoa, ou quem sabe alguém do seu convívio, pode, por causa da tua uma tacinha, entrar no ciclo do álcool e ter a vida destruída. Porque o alcoolismo é uma doença, é um câncer social, é uma praga. Então diz o texto sagrado aqui, quer vocês comam ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Talvez hoje, irmão, irmã, você esteja numa encruzilhada, pedindo direção para o Senhor, mas o que eu vou fazer, Senhor? O que eu faço? E uma luta dentro de você, uma luta no teu interior. Mas eu digo para você, faça essa pergunta para Deus. O que lhe trará maior glória, Senhor? Eu estou diante desse impasse, tem uma luta dentro de mim, uma luta interior. O que lhe trará maior glória? E talvez você já tenha a resposta dentro de você. Porque na maioria dos casos, irmãos, a resposta já está dentro de nós, porque o Senhor fez com que o seu Espírito, o Espírito Santo habite em nós, e Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos conduz, Ele nos ensina o caminho pelo qual nós devemos andar. Efésios capítulo 1, versículo 11 a 12 diz assim, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós fomos predestinados para termos uma vida que glorifica, que louva, que adora a Deus. O fim, o propósito é sermos para o louvor da sua glória, aleluia. Essa é a maior alegria da terra, entender que fomos criados para o seu propósito. E isso, para mim, irmãos, é predestinação, é o nosso chamado. Deus nos criou com esse propósito.
Ele nos predestinou para isso, Ele nos chamou de todos os lados para nós virmos e andarmos no propósito dEle e vivermos para a sua glória, aleluia. Mas eu posso ir em direção contrária e escolher não glorificar a Deus com a minha vida, e então eu me torno um vaso de desonra, como está escrito no livro de Romanos, um vaso de desonra, porque eu escolhi. Mas em Cristo, nós temos eleição, em Cristo nós temos eleição, porque ouvimos a palavra e nele cremos, e nos convertemos, e agora estando nele, nós somos eleitos por Deus. O que significa isso, irmãos? Que você tem que aprender a confiar no grande propósito de Deus, no propósito criativo, e ir na direção correta. Por isso eu quero me afastar da pecaminosidade do meu coração. Você é a igreja, irmão, e a igreja foi chamada, você foi chamado, você foi criado para ser alguém em quem Ele, Jesus, o Pai, seja glorificado. Esse é o propósito da igreja. Mediante a salvação em Jesus Cristo, nós somos aperfeiçoados para o propósito de Deus. Por isso, em Cristo nós estamos eleitos, nós estamos predestinados. O que é estar em Cristo? Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele falou isso respondendo a um questionamento, porque primeiro ele disse para os seus discípulos: ei, o caminho para onde eu vou vocês já conhecem. E um deles disse assim: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E então Jesus disse para eles: vocês estão comigo há tanto tempo, estão me pedindo estas coisas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmão, se você estiver no caminho, se você andar no caminho, se você manter a sua vida no caminho, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas andar no caminho que é Cristo, este caminho está predestinado, ninguém vem ao Pai, senão por este caminho. Então ande no caminho, persevere no caminho, fique no caminho, aleluia. Jesus é o caminho, o único caminho. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O amor de Deus gerou um filho, e isso é maravilhoso. E em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou uns em detrimento dos outros, porque em Romanos capítulo 2 diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus julga segundo a obra e a escolha de cada um. Então, irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus predestinou o mundo, o propósito de Deus para o mundo era que o mundo lhe glorificasse. Mas nós podemos escolher um outro caminho que nos afasta do propósito eterno de Deus. Mas hoje o Senhor está chamando você nessa noite, para você vir para o propósito eterno de Deus, aleluia. Paulo fala sobre esse caminho, é tão maravilhoso, irmãos, quando Paulo fala no capítulo 12 de 1 Coríntios sobre dons espirituais, no final do capítulo 12, como introdução ao capítulo 13, ele diz assim: mas eu quero mostrar para vocês um caminho mais excelente. E aí 1 Coríntios capítulo 13, os irmãos sabem que é aquele texto poético sobre o amor, onde ele diz: o amor é o dom supremo, ainda que eu falasse nas línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor. E ele vai falando que o amor é a motivação das nossas vidas, e é tão importante, irmão, que nós venhamos fazer perguntas para nós mesmos, para descobrirmos o porquê fazemos o que fazemos. Por que você faz o que você faz? Por que você age assim com estas pessoas? Por que você trata desta maneira? E você vai fazendo essas perguntas: por quê? Por quê? E você chega nos valores por trás das ações, das atitudes, das escolhas, e muitas vezes você se percebe pecador, distante do caminho de Deus, porque a motivação tem que existir, e a motivação é que nos impulsiona a andar para frente, e a motivação tem que ser o amor. No final ali do capítulo 13, ele começa a falar sobre maturidade.
E ele fala sobre o amor, e ele diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino, minhas emoções eram de menino, era reativo, explosivo, etc. Eu deixava que a carne me governasse, mas quando cheguei a ser homem perfeito, desisti das coisas de menino. Hoje eu vejo como em espelho obscuramente, mas então eu verei face a face. Hoje permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Aleluia. Porque o amor é a maturidade. Nós vamos amadurecendo, crescendo em Cristo. E esse é o desejo que nós devemos ter, irmãos: amadurecer. Você não pode ficar parado, você não pode ficar estagnado. Você tem que crescer espiritualmente. E no início do capítulo 14, ele encerra o capítulo 13, e no início do capítulo 14 ele conclui, dizendo uma conclusão ao capítulo 13 e uma introdução ao capítulo 14, ele diz assim: então, siga o amor. Siga o amor, ande no amor. O amor é o único caminho para nós, irmãos, para nós cristãos, é o único caminho. Então, siga o amor. Diga para o irmão do seu lado: siga o amor, irmão. Aleluia! O amor é o único caminho, irmãos, e isso é tremendo, isso é maravilhoso. Jesus é o amor encarnado, Jesus é o caminho, Deus é amor, e nesse ponto nós encontramos o seu propósito, o divino mandamento da vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: o divino mandamento da vida. Está escrito assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse é o divino mandamento da vida. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E aí a gente fica pensando: mas que tipo de perfeição é essa? Como eu vou ser perfeito como Deus é perfeito? Vamos para o contexto, para nós compreendermos que perfeição é essa que o Pai exige de nós. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42 diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Porque na época da opressão do Império Romano, os romanos pegavam os judeus e obrigavam eles a levar as malas por 1 milha. Era uma lei, e todo judeu tinha que levar a mala do romano por 1 milha. Só que até 1 milha ele estava fazendo aquilo porque era obrigado. Mas o Senhor Jesus disse: ande 2. Porque a partir dali nós percebemos o troco. Porque o Senhor Jesus nos ensinou: não torneis mal por mal. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O único jeito de vencer o mal, irmãos, é com o bem. E é aí, quando você abençoa uma pessoa que talvez não merecesse, ou uma pessoa que fez mal contra a sua vida, e você é benevolente com ela, e lhe abençoa, é nesse momento que as pessoas veem, tem algo diferente na vida dele. É nesse momento que a Bíblia Sagrada diz que nós somos chamados filhos de Deus. E o texto continua dizendo assim no versículo 42, dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Aqui, irmãos, é uma questão de inteligência. Você não vai dar tudo que você tem para qualquer um que chega pedindo. Não, irmãos. A Bíblia explica-se a si mesma. Em Efésios capítulo 4, versículo 28 diz: o que roubava, não roube mais. Antes trabalhe com as suas mãos, para que tenha para si, e também para repartir com aqueles que têm necessidade. Então você vai trabalhar, mas você agora não vai gastar tudo com a soberba da vida. Vai ser um bom administrador, porque nós fomos chamados para sermos bons mordomos, e o Senhor recompensa a boa mordomia. Então eu vou guardar um pouco sempre, vou ter uma margem para mim, e para também poder socorrer aquele que tem necessidade.
Aí eu vou perceber, será que essa pessoa realmente tem necessidade? Será que eu realmente estou socorrendo alguém que verdadeiramente tem necessidade? Porque nós, irmãos, não devemos fazer assistencialismo. Jesus não nos chamou para sermos assistencialistas, mas primordialmente nos chamou para fazermos a obra do Evangelho, que é pregar a palavra de Deus. E aqui, irmãos, nós vemos a exortação do Senhor nesses versículos do 38 ao 48, e Ele nos exorta que nós sejamos generosos em nosso comportamento com todas as pessoas, que nós não venhamos ser bons apenas com aqueles que nos são bons, com aqueles que nós simpatizamos, com aqueles que nós gostamos, porque é muito fácil fazer o bem a quem te faz o bem, abençoar, dar uma oferta para quem te fez o bem, mas quando nós ajudamos pessoas que nos fizeram mal, que nos prejudicaram, é isso que o Senhor está falando. Então, existe um diferencial nas nossas vidas, porque se você amar aquele que te ama, diz o Senhor que recompensa tereis. E quando nós falamos de amor aqui na palavra do Senhor, é atitudes concretas, irmão, não é da boca para fora. Eu amo fulano, mas fala mal, quer prejudicar, coloca até no Facebook palavras para prejudicar. Diga misericórdia, irmão. E o texto continua no versículo 43, dizendo assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus ouviu isso. Eu escutei que foi dito a vocês, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Você faz isso, irmão? A pessoa te prejudicou, fez mal para você, e aí ela vem andando pela calçada, você endurece o rosto. Jesus diz que não é para você fazer isso, irmão. Diga, viu, irmão? E aí vem a conclusão, aqui que vem a conclusão. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. O exemplo que o Senhor nos deu não é apenas de uma pessoa boa, não é de um cristão bom, mas o exemplo que o Senhor nos dá é o exemplo do próprio Deus. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. Em outras palavras, simplesmente demonstre aos outros o amor que Deus tem revelado a você. E Deus sempre nos dá amplas oportunidades nessa vida para nos provar se de fato nós queremos ser perfeitos como o Pai Celeste é ou não. Porque nós precisamos desejar isto, irmãos, com atitudes concretas. Nós precisamos ser intencionais, passar por cima das nossas emoções e dos nossos sentimentos e sermos imitadores de Deus como filhos amados. Ser discípulo significa identificar-se voluntariamente com os interesses que Deus tem pelas outras pessoas. Deus amou essas pessoas aí. Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Mas talvez você diga, mas isso é difícil, pastor. Irmãos queridos, não pense que é difícil. Pense que esse é o propósito para a tua vida e siga o caminho. Diga para o irmão, siga o caminho, irmão. Siga o caminho, irmão. Porque a graça de Deus que está em nós, quando sinceramente nós escolhemos o caminho, essa graça nos capacita, essa graça nos fortalece, essa graça nos dá condições. E as pessoas percebem isso nas nossas vidas. Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos servos do propósito de Deus nas nossas vidas. Toda a raça humana foi criada para glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre.
mas o pecado desviou a raça humana, dando-lhe um rumo diverso. E o salário do pecado é a morte, irmãos. Mas essa escolha humana, essa queda, não alterou nem em um mínimo grau o propósito de Deus. Assim, quando você aceita Jesus como caminho para a tua vida, como teu Senhor, teu Mestre, e você entra nesse caminho, e você nasce de novo, espiritualmente, Deus nos faz compreender o seu grande propósito, para que nós venhamos glorificar ao seu nome. Por isso, irmão, irmã, tenha cuidado para não esquecer o propósito de Deus para a sua vida. Você não pode sair desse culto sem isso. Tenha cuidado, irmão, irmã, para não desperdiçar a sua vida, para não esquecer o propósito pelo qual você foi criado. E aí entra a questão que Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo. E para que Ele veio ao mundo? Para ser luz, para ser o nosso mestre, o nosso Senhor e o nosso professor. Mas essas palavras não são tão populares. Parece que a gente não gosta tanto de olhar para Jesus e vê-lo como mestre, como professor e como Senhor. Parece que nos agrada mais vê-lo como o nosso médico, vê-lo como o nosso advogado, vê-lo como perdoador, vê-lo como o nosso protetor. Parece que nos agrada mais nós vermos ao Senhor dessa maneira. Mas mestre, Senhor e Salvador é mais difícil de considerar. Preferimos médico, protetor, abençoador, Salvador, perdoador, e Ele é. Nós temos falado muito sobre isso aqui. Só que Ele também é mestre, Ele também é nosso professor, Ele também é nosso Senhor. Por isso que Ele é o caminho para a nossa vida, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Deixe Jesus ensinar a sua vida. Deixe Ele ser o seu professor. E é tão tremendo isso, porque o nosso Senhor nunca tomou providências no sentido de nos forçar a fazer o que Ele quer. Às vezes eu mesmo gostaria que Deus me dominasse, que me controlasse, a fim de que eu fizesse a sua vontade sempre. Mas Ele não age assim. Mas Ele se colocou de uma maneira diferente. A Bíblia Sagrada diz, vós me chamais mestre e Senhor, e fazeis bem, porque eu sou. Mas agora que vocês me reconheceram como professor de vocês, como mestre e Senhor, então, olhem o que eu estou fazendo. Eu lavei os pés de vocês, e agora que vocês me viram fazer, façam vocês igualmente uns com os outros. Isso é tremendo, irmãos. Graças a Deus, porque Ele é o nosso médico, Ele é nosso professor, nosso abençoador, nosso salvador, nosso perdoador. Ele é. Graças a Deus. Mas a melhor palavra que descreve o seu senhorio é amor. Deus é amor, e assim como Ele é, sejamos nós também neste mundo. Porque você pode ser o milagre de Deus nesse mundo. Você pode ser o médico nesse mundo, você pode ser a cura nesse mundo, você pode ser o doador, o abençoador nesse mundo, você pode ser salvador neste mundo, e o Senhor nos chamou para isso, para nós manifestarmos a sua glória neste mundo. Irmãos queridos, me inspirou muito, eu assisti o filme do apóstolo Paulo que está na Netflix, e ali eu vi, quando eles escreveram o livro de Atos dos Apóstolos, junto com o doutor Lucas, o médico Lucas, e é tão tremendo, chega um momento do filme, eu recomendo que vocês assistam, eu não vou contar, já estava quase estragando o final da história aqui, assista você lá, para ilustrar essa pregação dessa noite, e você vai ver.
como nós podemos abençoar pessoas que nos fizeram mal e manifestar o amor de Deus nesse mundo, para ser a cura para esse mundo. O Senhor nos chamou, irmãos, não só para nós sermos abençoados, mas para sermos uma bênção. Sê tu uma bênção, seja você o milagre que Deus quer